Olá, o Informe Blumenau Entrevista Especial Eleições 2024 abre espaço para os candidatos a vice-prefeito ou vice-prefeita de Blumenau, uma oportunidade para você, eleitor, conhecer os parceiros e as parceiras daqueles que querem administrar a nossa cidade. Serão entrevistas gravadas de aproximadamente 20 minutos cada. Nossa conversa agora é com Jaísa Douzan, da Federação PSOL Rede, candidata a vice, na chapa liderada por Rosane Magali Martins, também do PSOL. Candidata, seja muito bem-vinda. Quem é Jaísa Douzan e o que a senhora pode acrescentar numa futura gestão municipal, caso eleita? Olá, é um prazer, então, poder conversar, dar essa palavra para todos os ouvintes. Minha participação junto à campanha da Rosane foi uma definição do partido para que tivéssemos uma chapa majoritária feminina, com pautas que abrangessem principalmente as mulheres da cidade de Blumenau, Eu sou Jaísa, então, uma professora da rede pública municipal, trabalho há mais de 30 anos, já trabalhei com educação infantil, ensino fundamental, já trabalhei em abrigo para acolhimento de 0 a 12 anos, e nesse tempo, no serviço público, nesse tempo junto à criança e o adolescente de Blumenau, eu pude verificar, perceber muitas fragilidades que a gente precisa estar corrigindo para que lá na frente tenhamos como colher esses frutos plantados agora. Como é que a senhora vê que deva ser o papel de uma vice-prefeita? Bom, eu posso estar assumindo alguns projetos em particular, mas eu também posso estar colaborando com a Rosane em pautas diversas. A minha intenção, o meu propósito realmente é estar colaborando com essa coisa do olhar, mais voltado para a educação, mais voltado para a questão da humanidade, do serviço social, da assistência social, pela vivência que tenho. Eu recebo em sala de aula, eu trabalho agora lá no Rui Barbosa, eu recebo em sala de aula crianças que sentem fome, crianças que estão mal vestidas, crianças cujos pais, um deles não pode trabalhar porque tem que ficar em casa cuidando no período do contraturno. Então, aí só aumentam as dificuldades, só aumenta a negligência com a criança, e o Estado tem um papel importante nessa falha. Então, é uma coisa que eu posso trazer de chão de sala, de chão de serviço público do governo. E a senhora tem alguma coisa combinada com a candidata Rosane Magali Martins, em caso de vocês serem eleitas nesse sentido? Qual é o seu papel numa futura administração? A senhora, por exemplo, pelo seu currículo, pensa em ser secretária de Educação? Como é que está mais ou menos estruturada essa conversa para caso vocês consigam vencer a eleição? Nosso plano de governo, nosso trabalho é um trabalho coletivo do PSOL. Então, a gente vai chamar toda a coordenação do PSOL e vai estar reunindo junto com parceiros que a gente tem em Florianópolis, em Joinville, que vai nos ajudar a construir com o pessoal daqui, com os técnicos e profissionais que já estão atuando. A nossa educação tem caminhado muito. Vamos verificar as fragilidades, vamos estar corrigindo esse tipo de detalhe. Não tem grandes rumos a serem tomados. A gente precisa corrigir as falhas. As equipes que estão disponibilizadas, elas estão incompletas. Por exemplo, no serviço social, na Secretaria de Assistência Social, não tem pedagogo. E é imprescindível o trabalho do pedagogo. Se a gente for perceber, é multiprofissional, está faltando pedagogo. Na escola, por exemplo, não temos o psicólogo, então que também é uma demanda. Então está tudo fragilizado. O CRAS não tem educador social que chega, não dá para fazer o atendimento, não dá para fazer a buscativa. Então, de toda forma, o serviço que está fragilizado. Então, essa é a intenção, é fazer uma boa qualificada no atendimento ao público, à população. Apesar da sua experiência como professora na rede pública municipal, eu quero lhe perguntar qual é o seu conhecimento de gestão pública? A senhora já apontou algumas dificuldades e como a senhora é servidora pública, eu quero entender o que a senhora pensa de gestão pública até para atacar algumas demandas que a senhora já apontou nesses minutos iniciais. A gestão pública ela vai ter que ser aberta realmente ao público, desde a transparência, que é uma coisa que a gente não tem,
nos dias de hoje para conseguir os dados. O portal da transparência está muito incompleto, fora que existem caminhos desconhecidos para se adquirir qualquer informação ali dentro. E, além dessa questão da transparência, eu acho que há que se fazer grandes, me falta a palavra, mas um saneamento, né, em todas as secretarias, em todos os projetos e programas iniciados, né, desde o CPAD, dos cachorrinhos, até a educação, passando pelo serviço da comunidade moradora de rua, né, da situação dos vulneráveis. Há muita coisa a se mexer. Eu não tenho toda a experiência de gestão, mas nós temos um grupo, e esse grupo vai se qualificar com os técnicos, com os concursados, com o pessoal que já está trabalhando, que já sabe da demanda, e é assim que a gente vai tocar. A senhora acompanhou a elaboração do plano de governo da sua chapa majoritária? A senhora participou em alguma área específica? Como é que foi essa elaboração? O que a senhora pode contar para nós? Nós fizemos 3 ou 4 debates abertos, onde recebemos técnicos de diferentes áreas que foram conversar com a gente sobre, desde como se dá o trabalho nas suas áreas, até com observações e opiniões, né, que nos foram trazidas. Tivemos um público razoável e a gente assim foi construindo o plano, sabe? Ele foi feito a muitas mãos, com base no plano de 2020 já, mas eu acho que foram 4 seminários que realizamos. Das propostas de governo da sua aliança, qual a senhora considera a prioridade das prioridades, a mais importante? É a tarifa livre, o transporte público gratuito e de qualidade. Vamos lá, como é que a senhora... Eu queria que a gente entendesse um pouco como é que vai se dar esse transporte público, não obviamente detalhar, mas como é que vocês imaginam, porque é uma operação cara, né? O transporte coletivo é uma operação cara, tem contrato, tem regras que não é assim para se quebrar. Como é que vocês querem fazer isso? Em quanto tempo? Como é que vocês conversaram na elaboração? Diz assim, bom, isso aqui a gente vai conseguir implantar no final da gestão, caso eleito, ou quando vai entrar, e de que forma vocês acham que podem fazer isso? Vai ser integral para todo mundo já de começo? A intenção é criar um fundo municipal de transporte público. Esse fundo seria alimentado pelo recurso que a prefeitura já demanda para empresa privada, seria alimentado por propagandas feitas nos terminais e ônibus, também receberia recursos dos empresários que já pagam o Vale Transporte, né? E a gente ainda tem o recurso das multas que poderia ser revertido para esse tipo de trabalho. E esse contrato já estabelecido para a empresa tem que ser revisto, porque de alguma forma ele não está contemplando a necessidade do público. Então nós temos bairros onde a demanda de ônibus é ridícula. Tem dias que não tem ônibus na Vila Itaupava, na Itaupava Rega, onde minha mãe mora, por exemplo. Você não sai no domingo, porque não tem ônibus. E não é só lá, existem muitos outros. Ah, não tem gente? Não, na verdade, as pessoas saem de lá de Uber, por exemplo. Minha mãe paga uma fortuna para sair de lá de Uber, porque não tem ônibus no domingo, né? Mas isso é em todo canto. Pedro Kraus, na Vila Bromberg, em outros morros do Progresso, sabe? Então, tem que ser revisto, tem que se passar a cobrar a passagem por quilômetro rodado, para que a empresa disponha de mais linhas, para que o público volte a ter vontade e possibilidade de usar o carro, o ônibus, né? Possa abrir mão do seu veículo, porque com a miséria de linha que temos, não tem como ter um trabalho que contemple. E enquanto esse problema não for resolvido, a mobilidade em Blumenau também é afetada, né? A mobilidade, o trânsito tranca, a demora para o deslocamento, e inclusive inviabiliza, por exemplo, pessoas desempregadas que precisam sair para buscar emprego, mães que precisam levar seus filhos até o CI. O passe livre ele vai trazer uma liberdade, uma qualidade de vida maior para o pobre dessa cidade. Vamos falar em um outro assunto que a senhora conhece bem, a questão da educação. A senhora é professora, a senhora já pincelou um pouquinho, mas o que a senhora, com a sua experiência, como é que
que precisa atacar, o que precisa avançar na educação de Blumenau? E a gente percebe que há algumas confusões nos candidatos aqui que vêm falando por informe para outras entrevistas sobre turno integral, sobre contraturno, sobre escola bilíngue. O que a senhora entende que precisa ser atacado na área de educação? Bom, o principal problema que a gente entende que existe é o fato da mãe ou pai não poder trabalhar porque esta criança está em casa um determinado período, né? Então, é importante que a gente garanta, de alguma forma, que essa mãe, esse pai, tenha um lugar seguro, de qualidade, onde seu filho possa ficar. Não é para todo mundo, é para quem precisa, né? Isso pode ser dentro da própria escola, com um turno integral, né? Um dia inteiro de atividades com a criança. Existem escolas que têm esse espaço. Existem outras escolas que não têm esse espaço, mas existe a possibilidade de criar novas sematépicas, que são projetos bastante interessantes, né? Que nós temos só 2 polos de sematépica. O que dá para garantir, assim, de cara, é que a gente não vai manter os projetos privatizados. A gente não quer essas vagas de espaços privatizados, porque a gente não consegue fazer a fiscalização disso de uma maneira que dê garantia de qualidade. Não é só enfiar a criança no espaço, né? Resolvemos o problema de pôr todas as crianças de 4 a 6 anos na escola, mas só meio período. Quer dizer, isso não ajuda, isso está dificultando para o pai, dificultando para a mãe manter-se no trabalho. Mas como é que vocês vão fazer? Vocês vão acabar com esses contratos que tem com os, que isso é no caso do CEIs, porque não tem espaço físico pronto para isso. Então, se vocês acabarem com os contratos, são pelo menos 1.000 e poucas crianças que vão ficar desassistidas. Isso é gradativo, né? Cada comunidade é que vai estar avaliando, a gente vai ter que fazer uma busca para ver quantas crianças e aí criar esses espaços, sim, né? Porque existem espaços que o município tem que poderiam ser melhor ocupados, né? O Parque da Artex, o espaço do SES, enfim, que nem foi viabilizado ainda, mas tem espaço que pode ser aproveitado e os novos espaços podem ser construídos. Só que vai ser comunidade por comunidades, grupo por grupo. Vai ter que ser uma coisa pensada com todos. Com relação à área de saúde, a candidata Rosane fala, entre outras coisas, de construção de UPA. Eu não sei o número exato que ela tem falado. Eu quero que a senhora elabore um pouquinho mais, porque também é uma outra coisa que exige recursos. Tem recursos, sim, do governo federal, tem estrutura, mas exige recursos e exige a gente achar os profissionais adequados também para atender essa demanda. A UPA é uma realidade em muitos lugares, né? Ela desafogaria o nosso Hospital Santo Antônio, ela resolveria muitos dos problemas que acabam se acumulando lá no hospital, né? A demanda já é necessária tem muito tempo. Precisa se estudar em que região essa UPA vai ser feita, quantas UPAs serão feitas. O dinheiro, o recurso vem, mas se você puder oferecer um salário né, melhor para esse profissional, para esse médico, nós teremos talvez pediatras, porque no momento a gente está em defasagem até de médicos da família, né? Então, assim, precisa ser revisto também, mais médicos. De alguma forma, a gente está pensando em qualificar um pouco o atendimento de saúde da população de Blumenau, que fica horas, né, aguardando meses, aguardando para uma consulta psicológica, por exemplo, um atendimento especializado, por um exame. Então, com a UPA, isso vai poder mais facilmente ser... vários exames serão realizados ali mesmo, então é um outro tipo de trabalho. A senhora falou no começo da sua apresentação aqui, uma das ações é a preocupação com a assistência social. Blumenau, como quase todas as cidades, tem vivido, né, a gente tem visto um aumento da pobreza, um crescente número de pessoas moradoras em situação de rua. Como é que a senhora pretende atacar isso? E de que ponto também políticas de desenvolvimento econômico podem também contrabalançar e tentar atuar integradas, né, nesse combate e nessa defesa aos mais necessitados, mais vulneráveis? Olha, desde a criação de
e casas populares, um programa de moradia popular, né? Até um serviço mais humanizado de atendimento para essa população de rua, né? Muita gente vem para Blumenau, muito imigrante, chega aqui, vão morar em 10 adultos numa casa minúscula, lá num bairro que depois das 11 não tem ônibus para chegar, e eles vão se amontoando, e dessa situação a gente vê o aumento do morador de rua, né? Que chega a um limite de sobrevivência, né? Que já não tem mais condições de estar pagando, e de estar comendo, e de estar se vestindo. A gente pensa nesse ambulatório móvel, que vai fazer esse atendimento, não só um ambulatório com médico, mas com psicólogo, com um atendimento psiquiátrico, um trabalho dentro dos abrigos mais humanizado, onde o cachorrinho dele, o gatinho, possa entrar. Hoje, se ele tem uma bala no bolso, ele tem que tirar, o bicho não entra. Então, eles não querem ir para esse tipo de lugar, né? Um lugar onde todas as suas liberdades são tolhidas, né? A gente não quer que esse povo esteja ali, ninguém quer estar ali naquela condição, né? Que urinem pelas lojas. Então, a gente vamos botar banheiro público, banheiro para todos, não só para o morador, para a comunidade de rua, né? Mas um banheiro que esteja disponível para quem está, né, passando por ali. Nem água mais nós temos, né, disponível para ninguém mais na rua, você percebe? Não tem mais, né? Nós tínhamos na praça, tínhamos torneiras, tínhamos banheiro, tudo isso foi retirado, né? Candidato, nós temos ainda cerca de 5 minutos aí para encerrar a nossa conversa. Como é que a senhora se define politicamente? Eu sou uma pessoa que tenho o meu olhar desde muito cedo para as pessoas que estão à margem, né? Desde muito nova eu sinto a dificuldade que minha mãe, como mulher, né, passou, a dificuldade que ela passou para estudar, o irmão adotivo, PCD. Então, desde muito pequena, eu venho trabalhando isso. Me formei em Educação Especial na UFSC, depois trabalhei no abrigo. Então, eu acho que esse olhar, essa atenção, eu encontro dentro do Partido do PSOL, porque ele, sim, tenta buscar todas as pessoas, indígenas, negros, né, os pretos e pretas da nossa cidade, os que vieram de fora, os migrantes, né? O povo da diversidade. O PSOL é um partido que abraça, né? E essa é uma condição minha, uma particularidade minha também. Candidata, a senhora até falou, o PSOL é um partido que abraça, que, né, a senhora citou os diferentes segmentos que estão no raio do PSOL. Mas o que acontece com o partido aqui em Blumenau, que tem uma nominata de apenas 6 vereadores e um grupo de filiados muito pequeno? Não é uma dificuldade do partido de dialogar com a sociedade, de se colocar como alternativa para a sociedade? O problema está na sociedade ou no partido? Por que não há essa aproximação dentro desse contexto que a senhora acabou de falar também? Olha, nós estamos crescendo, tá? Nós tínhamos um percentual de voto nas últimas eleições que agora nós dobramos. Então, assim, a passos lentos, mas nós estamos na rua, estamos nos colocando, somos esquerda, sim, trazemos no coração vontade de atender a todos, e é uma luta, a gente sabe, né? E que está todo mundo com muita garra, né? São 6 hoje, quem sabe na próxima eleição serão 16, né? Nós estamos crescendo, e eu acredito que o PSOL no Brasil inteiro tem crescido, né? Temos candidaturas bonitas chegando aí. Entre os 10 eleitos melhores, né, entre os deputados, 7 são do PSOL. Então, eu acho que a gente está de parabéns. Candidata, para finalizar em 1 minuto, por que o eleitor deve votar na chapa do PSOL, que tem a senhora candidata a vice e Rosane Magalhães Martins como candidata a prefeita de Blumenau? Olha, meus queridos, são 2 mulheres guerreiras, tá, corajosas, que estamos tirando do nosso tempo, da nossa energia, da nossa força para construir uma Blumenau melhor. Então, a gente pede o voto, sim, no dia 6 de outubro. Vote 50, vote com amor, vote Rosane Martins, vote Jaísa Douzan. Vamos acreditar.
Candidato, obrigado, boa sorte. Chegamos ao final de mais uma entrevista com a candidata, dessa vez a vice-prefeita de Blumenau pelo PSOL, Jaísa Douzan. Nessa semana, aqui no Informe Blumenau, você confere as entrevistas com os 5 parceiros, as 5 parceiras dos candidatos à prefeitura da cidade. Sua escolha, seu voto, seu destino. Informe-se.